Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, que já está há 3 anos no ar, sim, senhores, 3 anos no ar, sempre trazendo bastante esporte, diferentes modalidades olímpicas, atletas, dirigentes, personalidades do esporte que mexe com essa indústria, né, que a gente tanto ama, que é a indústria do esporte, tá ok? Galera, hoje era para a gente estar recebendo aqui hoje o Daniel Alves, né, CEO da Big Media, né, para falar sobre o tema tecnologia do esporte. A Big Media que trabalha junto com diferentes plataformas, ela cria diferentes plataformas para diferentes confederações brasileiras de esporte, mas infelizmente o Daniel teve um problema, né? Aquela frase que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Essa semana já é a segunda vez que acontece, mas para nossa felicidade, para nossa alegria, a gente conseguiu aqui trazer um convidado que vocês vão gostar também bastante, que é o professor Hugo Rocha. O professor Hugo Rocha, e a gente vai bater um papo aqui, passando pela educação física, pela questão científica no esporte, um momento que a gente tem cada vez mais valorizar a parte científica, né? E hoje a gente vai tentar quebrar um pouquinho do mito aí da parte científica e a gente vai, quem sabe, aqui poder até angariar novas pessoas para que a gente possa estar aí produzindo cada vez mais material e, como eu falei no início, ajudando a indústria do esporte. Então, meu muito obrigado, seja bem-vindo, Hugo Rocha, professor Hugo Rocha. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui falando com vocês e que o papo renda aí todos os frutos que a gente pretende que ele renda, né? Com certeza, muito obrigado aí por você se disponibilizar em cima da hora para a gente poder atender aqui a família do Cuca Beta, né? Para que a gente não pudesse ter um furo. Isso acontece, né? Eu sempre queria um dia poder conversar com o Jô Soares. E hoje uma pergunta que eu faria para ele é que se ele não saía pelos corredores da Globo de vez em quando correndo atrás de algum participante, tá? Eu só quero saber essa resposta dele. Seja bem-vinda, Ana Paula Brandão. Um beijo para Ana Paula, falando lá de Porto Alegre. Lele Freitas aqui, Fátima. Galera, com certeza hoje o papo vai ser muito legal, vocês vão gostar. Mãe o aviãozinho aqui. Professor Hugo Rocha conosco. Professor, da onde você está falando desse Brasil aqui nosso? Eu falo do Rio de Janeiro, né? Sou nascido e criado aqui no Rio. É, aliás, toda a minha vida aqui, vida acadêmica, vida profissional, enfim, eu falo do Rio de Janeiro. Eu trabalho no Colégio Pedro II, que é um colégio que tem mais de 180 anos de história. Trabalho no campus Realengo, que também é o bairro onde eu nasci e fui criado, né? É um bairro afastado do centro da cidade, afastado daquela zona turística que todo mundo conhece do Rio de Janeiro. Né? E o Colégio Pedro II, ele é o colégio do Imperador Dom Pedro, né? O campus centro, inclusive, é o onde tem lá onde o Dom Pedro sentava para assistir às aulas lá no colégio. Enfim, tem uma história muito grande e rica na educação brasileira, o colégio. Bacana, muito legal. Vamos aprender um pouquinho mais, né? Você falou de Realengo, a gente só conhece Realengo das letras aí de É, vários compositores do Rio de Janeiro aí, né? Mas inclusive, pode falar. inclusive aquela parte alô, alô, Realengo, aquele abraço, você entende, né? Que Gilberto Gil ficou preso aqui em frente ao colégio praticamente. O campus do colégio era uma fábrica de cartuchos do Exército que foi cedida no período, acho que foi em 2000 e... Enfim, antes de 2010, enfim, fundaram o colégio, o campus aqui em Realengo, então tem história, né? Tem bastante história, na verdade. Sem dúvida. Olha, o MC Professor 38 aí, abraço, Realengo, um dos menores IDHs do Rio de Janeiro. Desculpa aqui que eu não troquei meu óculos, mesmo com a pandemia. Então, de vez em quando, eu vou comer bola, viu, galera? Mas já tá virando até charme, por isso que eu não troco, tá, galera? Mas com um colégio de ponta. São esses, né, esses, como se fala, essas diferenças absurdas que acho que a gente só encontra aqui no Brasil, né? A gente tem um colégio de ponta
dentro, né, de um município, né, de uma cidade com um dos piores IDHs do Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa, infelizmente são esses contrastes, né, que a gente tem aí. Galera, quem quiser mandar pergunta para o professor Hugo, fica à vontade, mande aí. Quem ainda não segue, @RochaHugo. E quem não segue do Cucabeta, @Cucabeta. Sempre muito esporte aqui. E a gente com o programa Esporte Show há 3 anos, sempre tentando dar voz para as pessoas aqui, para poderem mostrar o trabalho. Ainda mais agora, nessa época de isolamento social, entre aspas, a gente vai aqui fazendo programa de segunda a sexta-feira, tentando sempre levar um pouco mais de informação e alegria para você aí na sua casa. Hugo, conta um pouquinho da sua carreira aí, que você, né? Licenciatura em Educação Física e chegando ao doutorado em Educação, tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro aí. Isso, então, na verdade, eu entrei na faculdade em 2005, né, no curso de astronomia. Fiquei matriculado um Astronomia. ano, é, mundo da lua, literalmente. Fiquei matriculado um ano e meio lá e, enfim, né, não era muito para mim, eu sou um pouco hiperativo, né, e minha segunda opção era educação física. Acabei fazendo a transferência interna em 2006. Eu comecei o curso de educação física e terminei em 2010. Inclusive, daqui a 2 semanas, talvez eu complete, é, com certeza, vou completar 10 anos de formado, né, de graduado. E fui Sim. emendando uma coisa na outra, né? Terminei em agosto de 2017 e prestei o concurso pro mestrado, ainda em agosto. Em 2011 eu iniciei o mestrado. Concluí o mestrado no dia 4 de março de 2013 e entreguei a, a folha de defesa para fazer a matrícula no doutorado. Fui emendando uma coisa na outra. Trabalhei desde a graduação, trabalho com a pesquisa em dupla carreira. Você fez uma live recentemente com o Felipe, né, que era até inclusive colega do laboratório na época. O Felipe estava no doutorado entre 2010 e 2012, mais ou menos, e nessa época também eu estava no mestrado. Né, fiz um estudo com atletas do TURF no mestrado e no doutorado eu fiz um estudo com atletas do futebol. E no Colégio Pedro II, o concurso foi em 2013, eu fui chamado em 2014 e desde então eu estou no colégio, sou professor, né, sou professor da equipe de educação física, né, tem mais 6 professores que trabalham no mesmo campus que eu. Enfim, aí são vários projetos, né, vários projetos e, por exemplo, tive um projeto de rugby, hoje eu tenho um projeto de cheerleading, tenho um projeto de pesquisa e por aí vai, né? Além de aula, né? Porque as pessoas normalmente a sociedade civil enxerga o professor como aquele que só dá aula, né? Que entra na sala, fala meia dúzia de coisas e sai. Mas na verdade o trabalho de professor vai além do ensino, né? Do ensino formal em sala de aula. Não, fantástico, né? Galera, assim, muito obrigado a todos que estão entrando aqui, o Jota, o meu amigo Denis Moribe, o multiatleta, o professor aqui, o MC38, que está conosco, o Alejandro 81, aí o Giga Gaúcho. Muito bom, galera. Chame os amigos aí, vamos conversar aqui durante a noite aí. Cara, Hugo, já me chamou a atenção aí que, assim, pesquisa com atletas de TUF, projeto de rugby, projeto de cheerleader. Cara, eu vejo que temos um Cuca aberto aqui falando comigo hoje aí, né? Me fala uma coisa. Como é que você fala assim, né? Você acorda, vai lá para a aula, vai para a faculdade, enfim, fala assim, vou fazer um projeto de TUF, né? Me fala como é que tem essa ideia aí, né? Ou como acontece isso. O team leader, eu até comecei a dar uma risada aqui pro interno, que uma vez eu quase apanhei numa reunião. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e eu era coordenador de Sports Kids. E a gente tinha uma evasão muito grande, né? Das crianças menores, que faziam balé, depois faziam jazz, aí faziam dança de rua. E aí tinha uma evasão, não continuava. E eu bati um dia na mesa lá e falei, galera, nós vamos lançar aula de team leader. Aí fala, não, você está muito americano, você ficou lá 30 dias, você vai em tudo que é jogo, para com isso. Eu falei, não, vamos. Enfim, lançamos e foi um sucesso.
Me fala, cara, como é que surgem essas ideias aí, ou esses, como se eu falo, essa ansiedade por buscar coisas novas, né? TUF, rugby, né? É, E é, TI. na verdade, o TUF, a gente quando começou a fazer pesquisa com dupla carreira, a gente fez com futebol, né? Enfim, começou com o principal, o trabalho mais antigo, né? Foi o do Leonardo, Leonardo Melo. Ele fez um levantamento com 417 atletas de futebol do Rio de Janeiro, em 19 clubes, para entender como é que era a conciliação e a organização do tempo ali da carreira dos atletas, né? Perfeito. E esse foi o primeiro, foi o pontapé, né, inicial. E no, dentro do grupo, eu comecei, a minha monografia foi com futebol, e dentro do grupo a gente pensava, não, vamos ampliar, passar para outras modalidades esportivas. Tínhamos a ideia de trabalhar com vôlei, com tênis, o Felipe trabalhou com futsal feminino, e tinha o turf também. Aí eu falei, eu vou pro turf. O Aí eu TUF. fui pro turf. É, por quê? Não sei. Eu só apenas fui. E foi uma experiência muito bacana, porque os trabalhos do grupo, né, foram muito bons, né? Os trabalhos do Léo, do Felipe, foram excelentes trabalhos sobre a dupla carreira esportiva. Mas eles tinham uma base estatística ali. Então, para você ter uma consideração estatística num trabalho, você precisa ter um número de gente praticando, um número razoável. Acima de 30 começa a ter uma curva normal. E no TUF só tinham 13 atletas. Presa. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu fui, enfim, você vai circulando na faculdade, conhecendo professores. O Rodrigo Rosistolato é um antropólogo que trabalhava no laboratório do lado, fui conversando com ele. Eu vi uma defesa de monografia de uma menina da pedagogia em que ele citou um cara, um autor, John Elster. Fui atrás do autor, gostei, falei, cara, eu vou montar um projeto sobre escolha racional e projeto individual de carreira do atleta do TUF. E foi por aí. Então, assim, você vai circulando, vai conhecendo gente, vai conversando, você acaba. São espaços de formação não formais dentro da instituição, né? Os Sim. bastidores, os corredores, as conversas de corredores são super enriquecedores. Inclusive, eu costumo dizer que eu aprendi muito, muito, muito por ter trabalhado no LABEC, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Educação do Corpo, e que a base da didática da educação física da UFRJ está lá, que é o Marcos Antônio, Antônio Jorge, que foi meu orientador, Vitor Melo, Jairo, Kalila, Michele, tem uma galera muito boa que a gente sempre conversa, a gente sempre acaba aprendendo muito e buscando aprender mais. Essa é a única luta que a gente briga sabendo, a única batalha que a gente briga sabendo que ela está perdida, né, que é a busca pelo conhecimento. E essa transversalidade aí de você passar por outras, né, outras disciplinas, outras áreas, né, ouvir defesas, enfim, o bate-papo, o cafezinho mesmo, é o grande aprendizado, não é, Hugo? Sem dúvida nenhuma. É, enriquece, porque é o momento em que você acaba se desprendendo de algumas convicções que você tem, né? Perfeito. Então, por exemplo, quando o Rodrigo citou o Elster, eu fui entender o que que era escolha racional, e na época ele também falou do Gilberto Velho, pô, eu vou ler esses caras. E assim, é claro, eu saí da educação física, eu fui para educação, né? Minha formação em pós-graduação é toda em educação, mestrado e doutorado na linha de políticas. Então, a leitura é outra, né? A gente sai de um curso que tem uma base biológica forte, embora a educação física beba nas outras áreas também, na sociologia, na antropologia e tudo mais, mas a base biológica é forte, né? E quando eu fui para a educação, eu tive que ter o trabalho de consumir um material que não era tão divulgado assim no curso da graduação, mas, enfim, dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, que você acaba usando isso para a vida, né? Sem Pensando dúvida, melhor sua rotina. sem dúvida. Não, eu tô lembrando aqui, uma vez eu fui no lançamento de um livro daquele publicitário Walter Longo, né? Uhum. E ele foi muito, muito solícito, ele passava, ele assinava o livro e conversava um pouco com a pessoa, né? Mas a pergunta básica que ele fazia, assim, de qual agência você era? E, cara, quando chegou na minha vez, ele perguntou assim, qual a sua agência, né?
Aí eu falei, cara, foi o nome da academia, ele olhou pra minha cara, tipo assim, o que você está fazendo aqui, seu maluco, né? E eu falei, cara, eu preciso aprender com você para poder depois fazer a ponte e levar para o meu meio de negócio lá, né? Senão não vai dar, não vai dar conversa, né? Então eu acho que é muito bacana isso, né? Principalmente quando a gente vai para alguma outro nicho e esse nicho fala aquela sábia pergunta: o que você está fazendo aqui? Isso para mim é sensacional, eu acho que é incrível, né, cara? E, É, geralmente eu falo que eu não sei, mas eu vou tentar descobrir. Exatamente, cara, exatamente. Galera, eu estou com o professor Hugo Rocha aqui, professor Hugo Rocha aqui diretamente do Rio. Quem quiser seguir é arroba Rocha Hugo, quem quiser seguir o Cucabeta, arroba Cucabeta. Seja bem-vindo, Rério, nosso convidado na próxima terça-feira, Sidão 32. Vive Paz aqui também com a gente, o Jota, e chegando também o Alexandre aí, galera. Uh, Hugo, você hoje está aí na organização do dossiê de temas em educação física. Conta um pouquinho, porque eu achei bárbaro isso ontem. Até mandar um abraço para o Luiz, que fez o nosso grande salsicha, que fez aí a nossa ponte aí para o programa de hoje, Sim. né? Então, assim, conta um pouquinho, porque eu achei bárbaro esse dossiê, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente prega aqui, né? Que é a gente mostrar todos os esportes, né? Fala um Uhum. pouquinho desse dossiê aí de temas em educação física, que você é um dos organizadores, está ajudando aí a nascer esse dossiê. Isso, então. A revista Temas em Educação Física Escolar é uma revista do Colégio Pedro II, né, do Departamento de Educação Física. Ela é, digamos, recente, ela foi fundada em 2015, ela tem uma periodicidade semestral, e a gente tem uma meta de qualificar a revista, de ampliar o número de publicações, melhorar, enfim. E aí, parte dessa estratégia é também para aumentar o número de publicações anuais, sair de semestral para trimestral, quadrimestral, por exemplo, você precisa de volume de submissão de artigo, né? Eu acho que é muito legal. O que é bacana nessa revista é que ela trabalha com temas específicos da educação física escolar, sejam eles quais forem, e dá oportunidade para todo tipo de produção. Então você tem um artigo original, fruto de pesquisa científica, você pode ter uma resenha, você pode ter um ensaio, você pode ter um relato de experiência. Então fica o convite aí já para quem escreve na área, para quem é profissional da área, submeter para a revista, de um modo geral, independente do dossiê. O dossiê, ele surgiu com o Felipe, né? O Felipe estava participando de um seminário sobre Ultimate Frisbee e né, deu um estalo nele e falou, cara, tem uma galera aqui que produz Ultimate Frisbee e não tem muito onde publicar, às vezes faz as coisas e fica presa, as coisas ficam presas, né? Você não tem como divulgar, né? Como eu falei, relato de experiência, nem toda revista aceita. E artigos também, né? Enfim, tem todo o trâmite. E aí o Felipe entrou em contato comigo, perguntou, eu falei, cara, acho que junta a fome com a vontade de comer, né? Sem A dúvida. gente está com a ideia de aumentar o volume de publicação, né? De melhorar a qualificação da revista, enfim, eu acho que junta a fome com a vontade de comer. E por que não falar de novas práticas esportivas na educação física escolar que fujam um pouco daquela ideia do tradicional, né? Do quadrado mágico, do futebol, do vôlei. Não que isso não seja importante, isso é super importante também. Mas existem outras Perfeito. tantas aí, como você falou do cheerleading, do rugby, do ultimate frisbee, enfim. Então surgiu essa ideia e aí foi só conversar, né? Eu conversei com os editores da revista, os caras aceitaram, a gente produziu lá o escopo e nós lançamos ontem a chamada, né? A divulgação, a notícia e a abertura para submissão vai começar a acontecer a partir do dia 1º de setembro, que vai submissão de artigos e trabalhos para a revista vai começar de 1º de setembro a 31 de dezembro, para já publicar no primeiro número para tentar publicar no primeiro número de 2021. Maravilha. Então, a galera aí dos outros esportes, galera que já passou aqui, já passaram mais de 80 esportes aqui pelo Cuca Beta. Então, assim, você que está assistindo essa live aí,
vai depois estar gravado lá no nosso GTV. Não perca essa oportunidade, né, de você estar postando, escrevendo, né, compartilhando conhecimento, informação, que é dessa forma que a gente faz crescer, né? Uma das formas da gente poder popularizar essas atividades, né, Hugo? Sim, sem dúvida. O que que acontece? Por exemplo, você perguntou lá do rugby, de onde surgiu essa ideia? Eu joguei rugby em 2006, não parece muito, eu tenho 1,60 m, 60 quilos, né? Então, para jogar rugby dava trabalho. Então, quando eu saí em função da faculdade, porque começou a atrapalhar um pouco, eu tinha que acordar muito cedo, eu treinava em Niterói. E, enfim, quando eu entrei no colégio, nós tínhamos ali que, além da nossa carga horária de ensino, nós tínhamos que submeter um projeto nesse caso foi um projeto de ensino, não foi um projeto de extensão, não foi para a comunidade externa, foi para a comunidade interna. E aí eu pensei, cara, por que não o rugby, né? O rugby é uma coisa que eu jogava, que eu gostava, me fez bem, tem uma cultura legal, tem uma conduta, né? Uma norma de conduta bacana. Ah, vamos falar do rugby, vamos ensinar o rugby. E montei o projeto. Né? O cheerleading já é outra história. O cheerleading dá mais trabalho, porque, na verdade, o cheer lá no campus, né? Ele surgiu em 2016, quando a equipe de educação física planejou um festival olímpico e paralímpico, né, e só com modalidades não tradicionais. Então nós tínhamos de paralímpico o vôlei sentado e o goalball, e olímpico a ginástica, o hóquei, que a gente fez na quadra, mas era sobre grama, e o rugby, né? E além desses Maravilha. esportes, nós tivemos também ciclos de palestras, enfim, curso de fotografia, biomecânica, tivemos várias coisas que envolveu em 2 sábados que não eram sábados letivos naquele ano, envolveu 85% da escola, dos alunos. Né? Nós tivemos uma frequência de 1.300 alunos, a escola tem em média 1.500 no regular e 1.800 contando o ProEja. Então, o MC Professor 38 é o diretor do colégio. Nessa época Ah, ele estava como administrativo, está lembrando aqui que foi um festival excelente. E aí surgiu o cheerleading a partir dos alunos, né? Aqueles alunos que não iriam praticar nenhuma das modalidades vieram, foram aos professores e perguntaram, professor, a gente pode fazer líder de torcida? Tá, faz aí. E começaram assim, né? legal. E depois Legal. disso, eles não desistiram, fizeram o tempo todo. Eu falei, cara, não dá para ficar sozinho, não dá para ficar sem supervisão. Então, aproveitei lá que as pessoas tiveram, que os alunos tiveram essa ânsia de fazer um esporte novo. Ah, então tá bom, vamos montar o projeto. E aí, ano passado, nós oficializamos o projeto, né, que ainda assim começou sem saber muito o que é o cheerleading, depois comecei a aprender, fui fazer curso no final do ano, enfim, para já tentar entrar em competição também esse ano, mas aí veio a Covid, né? Não, sensacional, sensacional. Eu acho que é isso. É a gente vê algo, né? Eu acho que quando a gente vai ver um show, um esporte em qualquer uma das 4 ligas fortes americanas, a gente vê a presença dos cheerleaders e a gente incorpora aquilo, a gente entende como é que é a Sim. cultura de lá, que eles, né? O que representa ser cheerleader, né? Enfim, e você traz isso para o seu dia a dia, para a sua comunidade, você aumenta, você dá vazão, né? E você coloca uma peça a mais lá, né? Para criar um grande Uhum. evento, né? Para enfatizar aquele evento. Então, lá, quando nós fizemos isso na academia, quer dizer, a gente não tinha só, quando tinha o festival de futebol ou outro festival que a gente tinha de outro esporte grande, não era só os meninos daquele esporte ou as meninas daquele esporte que estavam lá. As meninas do cheerleader também estavam lá. Então, quer dizer, você Uhum. aumenta até a capilaridade aí de chamar e engajar a comunidade. Isso que eu acho Sim. que é muito legal, né? Felipe, me fala. Felipe, não, desculpa, Hugo, me fala uma coisa, cara. Não, meu filho chama Felipe ainda, então já viu, né, cara? Aqui de vez em quando dá Ah, uns sim. tilt aqui, dá uns tilt. Hugo, me fala uma coisa, só para tirar uma dúvida, antes da gente entrar na próxima questão aqui, que nós vamos falar
como para a gente gerar conteúdo científico. Você falou que existem diferentes formas, né? Resenha, ensaio, a pesquisa científica. Assim, para a pessoa, para o estudante, para o professor, que hoje fala assim, cara, eu tenho o dom de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, enfim, e quer começar a fazer isso, não fez isso, ou fez só por uma questão obrigatória Uhum, em algum curso. E hoje, durante essa pandemia, o cara descobre que, cara, eu gosto de escrever, eu quero fazer isso, né? Porque muitas pessoas estão uhum. descobrindo várias habilidades, né? Sim, claro. E surpreendendo outras pessoas, né? Enfim. Então, assim, qual seria o caminho? Existe um caminho mais fácil para essa pessoa começar a produzir conteúdo? É, conteúdo científico que você diz? Isso. Olha, o caminho é sempre estudar, né? Eu diria que tem dois pontos. O primeiro ponto é entender o que é o método científico, né? A racionalidade do método científico, que parte ali de uma leitura de um problema, você identifica alguma coisa, identificou o problema? Tudo bem, agora vai ler sobre ele, né? Vai procurar saber sobre ele, vai procurar informação sobre ele. E levantar questionamentos, né? E tentar, a partir desses questionamentos, tentar responder a partir, né? Seja através daquilo que você está consultando como literatura, né? Como artigo, enfim, livro, jornal, tanto faz, né? Mais ou menos. Mas a partir desses questionamentos e procurar fontes que falem sobre o assunto para tentar ali tensionar as suas premissas, né? Porque às vezes a gente identifica um problema, a gente tem um questionamento, a gente formula uma possibilidade de resposta e a gente, né, para dar continuidade a esse processo seria o tensionamento dessa possibilidade de resposta, que é justamente a hipótese, né? E aí o método científico ele dá um caminho legal para pensar isso, né? Tanto do levantamento de como se levanta uma fonte, como que você tensiona uma hipótese, quais são as possibilidades de correlacionar variáveis, porque às vezes fica muito fácil você correlacionar uma variável, duas variáveis, mas nem sempre elas têm relação causal entre uma e outra, né? Ou nem sempre aquela premissa que você acha que é verdadeira, ela vai se manter. Tem um exemplo, acho que é a frase do Hume, que o Popper usa no seu livro A Lógica da Pesquisa Científica, que não é um livro fácil de ler, mas, enfim, sobre os cisnes, né? Não importa quantos cisnes brancos você viu, isso não significa que todos eles sejam brancos. Bastaria um cisne negro na sua frente para que refutasse a sua hipótese do cisne branco, né? A ideia de que essa ideia de que seu círculo responde tudo, né? Seu círculo social, enfim, responde tudo, é uma ideia falaciosa, né? O Uhum. mundo vai além do seu umbigo, né? E conhecer o mundo é ler o que os outros estão fazendo, interpretando sobre ele também, né? Então isso é muito importante para dar continuidade ao tensionamento daquele questionamento que você tem sobre um problema específico. Maravilha, muito bom. Muito bom, ficou claro, cara. Eu acho que deu uma luz aí para a galera que está nos acompanhando e para quem, né, depois que vai assistir essa live e querer, né, começar a produzir conteúdo científico. Me conta uma coisa, Hugo, fala um pouquinho da importância, né, da gente ter conteúdos científicos na área esportiva. E, já engatando essa pergunta, o Brasil ele produz uma quantidade boa de conteúdos aí nessa parte, né, conteúdos científicos nessa área esportiva? Então, como eu disse, a educação física ela é multifacetária, né? Se eu Tá. for pegar, por exemplo, na área que eu estudo, que é a dupla carreira, tem pouca produção. Basicamente, quem produz no Brasil tem a gente aqui no Rio, tem o pessoal de Brasília, que é do grupo do Felipe, tem o pessoal de Santa Catarina, que é do grupo do Jason. Tem um pessoal bacana até, tá crescendo, né? Mas ainda é incipiente comparado a outras pesquisas. Se você for para a área de fisiologia esportiva, a produção é muito ampla, né? Tá. Aí depende muito do foco, né? No caso, Aham. eu tenho mais propriedade para falar da dupla carreira esportiva,
que é o que eu estudo, né? Então, eu não me arriscaria a dizer sobre outras áreas, que eu não tenho muita propriedade para conversar sobre o assunto de outras áreas, principalmente da fisiologia. Mas sobre a dupla carreira, sim, é incipiente, tem pouca produção, mas a produção que tem ela é muito qualificada. Ela é muito boa. São pesquisas Perfeito. sérias, são pesquisas com rigor científico. Então, quem tiver interesse em conhecer o que é dupla carreira, inclusive o Felipe, quando veio falar aqui, ele comentou bastante, inclusive falou da associação, né? E que a gente vem Isso. fazendo lives com atletas e também no Instagram da associação, que é @dupla carreira Brasil. Então, a gente está fazendo essa divulgação justamente porque a gente pensa que qual a importância do desenvolvimento de pesquisa, né? Principalmente para a nossa área. É a tal da policy science. Você produz a ciência, você produz os dados para subsidiar políticas públicas. Né? Hoje a gente fala em dupla carreira e não tem nenhuma política nacional, né, que dê amparo ao atleta em condição de dupla carreira. Então você tem um atleta que está na escola, que ele vai passar pela escola, o atleta de alto rendimento vai passar pela escola, e não necessariamente ele vai ter oportunidade de concluir seu projeto escolar, seu projeto esportivo com qualidade, né? Ou ele vai sair da escola, dependendo da escola, ele vai migrar para uma outra mais fácil, digamos assim, ou ele vai ter um déficit grande, porque não que a lei vá, não que uma norma federal, uma lei vá salvar o mundo, né? A lei, ela, na minha visão, ela serve para disciplinar instituições e disciplinar indivíduos, mas é um Sim. ponto de partida, é um ponto de partida para orientar políticas, né? Para orientar políticas institucionais. Então, eu acho que a importância da produção científica está nesse sentido, né? De você subsidiar, como eu falei, a política, a lei, na minha visão também, ela funciona assim. Você tem um problema, você levanta questionamentos, você procura saber, procura dados sobre sobre aquele problema, e aí você vai tentar solucionar a partir dos artigos legais, enfim, a lei funciona da mesma forma, né? Sem dúvida. Então, Eu acho tem que é uma pergunta aqui. super. Tem uma perguntinha aqui, a gente já vai responder aqui pro G, o G a Company, se não me engano é isso. Mas só para completar aí, né, ou para enfatizar, né, isso eu acho que é muito importante. A gente recebeu a Viviane Junkerbo, uma grande nadadora, foi a primeira atleta medalhista, tanto em maratona aquática quanto em piscina em Jogos Pan-Americanos. Está correndo atrás da vaga para a Olimpíada na prova dos 1.500 metros nado livre. Infelizmente, na maratona aquática ficou fora por 0,8 segundos depois de 10 quilômetros Nossa. nadado. Então, gente, assim, e ela aqui, eu perguntei para ela quais foram as maiores dificuldades, e ela falou, ela foi nitidamente assim, ela cita dois momentos, muito ligado à natação, que é o do petisco infantil, que foi quando ela teve que começar a fazer dobra, ou seja, entrar na piscina antes da escola e depois à Uhum. tarde, né? Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento ela deixou bem claro, quando ela foi fazer a faculdade, né? Que aí tem um dilema. Continuo sendo atleta, esse é o primeiro dilema. E o segundo dilema, como eu vou dar conta, né? E ela completou o curso, é formada em engenharia pela Universidade Federal do Paraná, continuou treinando, mas foram dois grandes momentos. Então, um específico da modalidade e um outro já, aí vamos dizer, específico pelo esse curso, né, natural aí da formação, né? Então, só para te enfatizar isso, porque cada vez a gente Uhum. vem conversando com os atletas e a gente sempre gosta de fazer essa volta para a base, já que são muitos professores, treinadores que lidam com esse público, e a gente precisa cada vez mais lidar de uma forma melhor. A gente tem ouvido isso. Então, fica aqui mais um reforço nisso. E talvez eu vou te dar até uma sugestão, se não me engano, eu falei isso para o Felipe também, de vocês fazerem algum estudo, se já não tem, né, relacionado com surfistas, principalmente surfistas da base, que Sim, infelizmente eu vi. a gente vê muito Eu vi só. abandono. E até Sim. hoje
Até hoje eu estava conversando com uma amiga minha que praticamente vive no litoral, beijo para cá, e a gente vê com muita preocupação isso. Vamos à perguntinha aqui, sim, meus meninos. Mandem perguntas, senão eu fico falando muito aqui. Grande Denis Faust, treinador de voleibol aqui conosco. Hugo, qual a dificuldade de lidar com os alunos? Que tipos de problemas terei de lidar quando for professora? Eu vou ficar devendo o nome aqui, gente. Vamos lá. Então, particularmente eu não costumo ter problema com o aluno, né? Não sei, talvez seja a forma como eu lide com ele, talvez porque o colégio onde eu trabalho tem um grupo muito bom de alunos, né, que respeita o professor, então pode ser uma série de fatores. Eu não posso te dizer uma receita de bolo, mas a forma como eu lido com os meus alunos é uma forma muito franca, né? O certo é o certo, as nossas regras são essas. Eu vou brincar quando tiver que brincar, você vai brincar quando tiver que brincar, mas quando a gente tiver que falar sério, a gente vai falar sério. E se alguém ultrapassar o limite das regras, o mínimo que você vai ter que fazer é pedir desculpas, inclusive eu, porque, né, ninguém está livre disso, né? Às vezes a gente passa um pouco do limite, fala um pouco, né, mais rispidamente, sem necessidade, mas errou, beleza, vai lá, pede desculpa e seja sempre honesto. Honesto com seu aluno é a melhor forma de lidar com ele, porque ele sabe, né? Ele sabe quando está sendo enganado, assim como você sabe também, né? Todo mundo sabe quando está sendo enganado. Aí vai de você é, querer brigar por isso ou não. Eu, particularmente, evito o máximo brigar, porque é desnecessário, o conflito é desnecessário, gerar, né, o conflito é desnecessário. Acho que lidando de forma franca e aberta com o seu aluno, acho que a possibilidade de ter um conflito sério é mínima. Eu acho que a transparência, né? Essa geração é muito forte a transparência, né? Da mesma forma que Uhum, hoje elas já estão querendo isso das marcas, do professor, da relação pessoa com pessoa também, né, Hugo? uhum. É, aqui, por exemplo, o Jota é meu aluno, né? É aluno lá do Uhum. colégio. O Jota que fez alguns comentários aqui. É um garoto que a gente, né, pega no pé quando tem que pegar e quando não tem a gente deixa rolar. Mas é um garoto do 10, entendeu? Mas é aquele cara que na sala de aula não deve ser muito, não deve ser muito legal, não. Que é meio agitado. Muito bom. Mas, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que já está 10 anos formado, né? Vai completar aí 10 anos de Aham. formado. Uma das coisas que a gente, né, quando está tomando aquele café, aquele Gatorade, a gente está conversando com as pessoas, é da necessidade hoje do professor, do treinador, ele está fazendo sempre aquele download, né? Que nem a gente faz aquele download no nosso celular, né? Vem aquela mensagem, faça download essa noite. É, nós, enquanto professores, treinadores, também fazer esse download para continuar entendendo e ser compreendido também para nessa a geração, né? Sim, sim, sim. É a questão do planejamento, né? Por exemplo, revisar o que você fez, a sua conduta. Às vezes você faz uma coisa aqui de cabeça quente, né, você responde uma questão de imediato, sem pensar muito, então isso vai ficar na sua cabeça. Eu acho que é parte do processo de ensino-aprendizagem a fazer o feedback, né? Ter o teu feedback, né? Ter a sua orientação, ter a sua capacidade de revisar a sua conduta, né? Porque Perfeito. a gente não pode ser arrogante ao ponto de não reconhecer que o teu conhecimento é limitado, né? É uma frase até que eu gosto muito, que acho que foi o Vitor que falou para mim, o Vitor Mello, e numa dessas conversas de cafezinho e tal, assim, foi aquilo que eu disse lá no início, né? A única batalha que eu entro, mesmo sabendo que ela já está perdida, é a batalha pelo conhecimento. Nosso conhecimento vai ser sempre limitado, né? Às vezes o aluno fala uma coisa, você responde sem muita certeza, mas é importante você ir lá depois consultar, procurar saber, se informar. E aí depois, se você estiver errado, você volta e fala, olha só, estive errado. Não tem problema errar. Sem O dúvida. problema é errar e não corrigir.
Sem né? dúvida, sem dúvida. Já que nós estamos entrando nesse tema, vamos abrir um pouco mais ele. E assim, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quais seriam hoje os maiores desafios, né, na sua opinião, da educação física escolar no Brasil? Olha, eu vou pegar o que para mim podem ser os dois principais, tá? Primeiro é a falta de estrutura. Nem toda escola tem estrutura para educação física escolar, para fazer qualquer coisa, né? Você pode dar aula num corredor? Pode. É legal? Não. Não é o melhor espaço para você fazer isso. E o segundo ponto é condição de trabalho. Porque, por exemplo, eu estava pensando hoje mais cedo, até mesmo sobre o assunto da live, como é que você desenvolve o esporte na escola? É um tema que para a educação física escolar, o esporte como reproduzido na escola, o esporte de rendimento reproduzido na escola, é algo ruim? De fato é, porque ele é excludente, né? Sim. Agora, isso não significa, essa é a crítica que se faz ao esporte de rendimento, ou ao ensino do esporte na escola. É uma crítica até pertinente. Mas isso não significa que você deva excluir o esporte da sua lista de conteúdos. Muito pelo contrário. O esporte ele tem uma série de espaços de convivência, de aprendizado, de ensino, de conhecimento que outras coisas não têm. O esporte é a manifestação cultural que talvez permeie todos os países do mundo, né? É, independente do tipo dele, né? Se é um esporte tradicional ou não, ele tem sua cultura, sua forma de lidar e sua forma de ver a relação com as pessoas. Eu citei o rugby, no seu livro de regras, antes de começar a falar em regra, ele fala em princípios. Os princípios que o atleta deve ter para ser um jogador de rugby, que é respeito, solidariedade, camaradagem, enfim. Então, um esporte como esse eu não posso deixar de fora da educação física escolar. Posso e até não devo trabalhar como rendimento, porque o rendimento em si ele tem aquela característica de exclusão. Mas olha a quantidade de coisa que eu posso trabalhar com rugby. Trabalhar ética, respeito, trabalhar a formação do corpo, a educação do corpo, a conduta de um esportista, enfim, uma série de coisas que está no esporte, né? Ano passado, em, em outubro, acho que foi em outubro do ano passado, eu fui a um seminário sobre proteção ao esportista menor de idade, na Guatemala. E lá teve uma palestra muito boa da Julieta Paris, que é a psicóloga do esporte, da Espanha, se eu não me engano. E ela fez uma demonstração assim, de várias características que o esporte ajuda a desenvolver na criança e no adolescente. Né? Características como resiliência, capacidade de superar desafio, trabalhar em grupo. Então, eu não posso excluir esse conteúdo da educação física escolar porque há uma crítica pertinente, mas é uma crítica que está relacionada à forma como você vai ensinar. Eu não preciso ensinar da forma como o esporte de rendimento ensina. Eu tenho outras maneiras de ensinar o esporte. E são essas maneiras que os estudantes e os professores de educação física precisam conhecer. Ao invés de olhar a crítica e falar, então eu vou tirar o esporte da minha linha. Não é assim, né? Sim, não, sem dúvida, porque se a gente continuar tendo o esporte como sendo visto como excludente, a gente vai estar fazendo um grande mal para toda a população, né? Esporte Uhum, está ligado à saúde e educação. Para mim é um tripé que não existe um sem o outro, né? Então, sim, quando você sim. está falando de esporte, você fala de saúde, você fala de educação. Né? Então, assim, realmente a gente tem que olhar ele como um processo, talvez dentro da escola, de massificação, de apresentação, né? E aí Sim, sim, também. se a escola de repente tiver um aporte, né? For fora da curva, tiver condições, quer trabalhar com rendimento em outro horário, ok. É Ou outra não, história. ou a gente leva para o nosso processo, que é um processo de clube, né? Que tem os Sim, seus prós e contras também, mas senão a gente indica, né? Mas a escola ela precisa ser uma grande
parceira, eu acredito pelo menos, no processo de massificação aí, né? E como É, você já até falou, né? A gente tem falado muito das habilidades socioemocionais, alguns chamam de uhum, soft skills, né? O pessoal lá do Vale do Silício adora, os soft skills, enfim. Cara, eu acho que o esporte é a melhor, talvez, representação, né? Assim, para mostrar para a criança, né? Para falar para ela como foi o dia dela, né? Então, muitas vezes eu já até falava para o meu professor, eu falava, olha, para o professor de futebol, né? Eu falava, cara, o futebol talvez seja o único esporte que ele termina no empate. Ele dá esse direito de uhum. terminar empatado, né? E muitas vezes eu já, né, um amigo meu falou, eu falei, cara, seu filho gosta tanto de futebol, por que você não fala assim para ele? Olha, Hugo, você hoje foi super 10, você venceu. Como foi o seu dia? O seu dia foi ruim, então você perdeu. Não foi nem bom nem ruim, então você empatou. Quer dizer, você fala numa língua que talvez a criança ela vai conseguir entender, né? Um pouco Sim. melhor. Você acredita nisso, que o esporte talvez seja aí uma forma da gente poder de novo, fazer essa transversalidade junto com outras, né, disciplinas, né, trabalhando, que a gente falava tanto na virada do século, da interdisciplinaridade, né, seria uma das melhores formas para a gente poder preparar as crianças nessas habilidades socioemocionais que vão ser tão importantes, independente da carreira e das profissões que ainda vão aparecer, né, que a gente nem sabe quais elas serão no futuro. Sem dúvida. Eu vou te responder com dois exemplos, tá? Dois exemplos que eu acho que encaixam perfeitamente. Primeiro, o exemplo que seria mais voltado aí para as habilidades emocionais, bom, esqueci exatamente o termo que você usou. Mas, por exemplo, a equipe de cheerleading lá do campus onde eu trabalho, começou dessa forma, como eu falei, né? Os alunos vieram, conversaram, começaram a praticar, depois, né, eu assumi de uma forma com o planejamento compartilhado, né? No caso, basicamente, eles começam a pesquisar, a gente montam o treino, eu vou lá e auxilio na construção do modelo do treino e na correção, claro, para evitar acidentes e tudo mais. E eu já tive relatos ali importantes de vários alunos que estavam infelizes no espaço escolar. Eles não se reconheciam como pertencentes àquele espaço. E não foi um, não foram dois, não foram três, foram vários. E o TIR para eles ali foi a motivação principal para que eles estivessem ali na escola treinando. Treinando não, desculpa, estudando também. Então, claro, foi o esporte que muitos ali se apegaram, conheceram novas pessoas, começaram a trabalhar em equipe, começaram a ter motivação para estudar, enfim. Ou seja, só pegando o gancho do que eu falei da palestra da Julieta Paris, o esporte ajudou essa criançada, esses adolescentes, a, a terem uma estrutura emocional um pouco mais equilibrada. Resolveu? Não sei. Né? Aí são outros 500 que não tem como medir, mas ajudou muito. Né? Ajudou a ter o controle emocional, o controle da ansiedade, ajudou muita coisa. Eu vejo que meus alunos evoluíram muito, muito nesse sentido, né, no sentido da inteligência emocional, esses alunos evoluíram bastante. E não são eles, não só eles. O pessoal do handball também, enfim. Eu acho que o esporte é uma ferramenta para o trabalho, sim, da inteligência emocional, para aprender a ganhar, a perder, a superar desafio, trabalhar em grupo, uma série de outras características que são importantes. E sobre a interdisciplinaridade, eu orientei um trabalho agora de mestrado da Marion, que ela falou sobre corrida de orientação. Corrida de Perfeito, orientação, né? perfeito. E, cara, é fantástico a ideia de você trabalhar a corrida de orientação na escola e com conceitos e fazer pontes com matemática, com geografia, sem fazer aquelas pontes que a gente tinha uma ideia, até na faculdade mesmo, alguns professores chegavam a comentar exemplos de usar a educação física como ferramenta para aprender matemática.
Não é assim, né? A gente tem um objeto próprio da educação física, que é a educação do corpo, a cultura corporal de movimento, por aí vai. A gente não precisa abrir mão do nosso objeto. Mas é importante você saber dialogar com outras áreas. E a corrida de orientação, ela tem um potencial gigantesco para trabalhar com a ideia com a ideia da educação ambiental, com a ideia de triangulação na matemática e por aí vai. E também, é só para pegar vários, eu só peguei dois exemplos, mas se a gente for botar no papel, o que foi o fenômeno olímpico no Rio de Janeiro? A discussão sociológica que se faz em função disso, o deslocamento de famílias para a construção de estruturas para os Jogos Olímpicos. Então, a possibilidade de trabalho interdisciplinar através do esporte é infinita. É infinita. Então a gente não pode negar, em hipótese alguma, esse conteúdo no espaço escolar como espaço de formação, de conhecimento. E claro, pro aluno, se ele tiver que desenvolver a parte esportiva para o desempenho, que seja também em outro horário, que não seja da educação física escolar. Porque, né, a educação física também não pode ficar restrita ao esporte, mas é um conteúdo importante a ser trabalhado. Não, fantástico. Gente, eu estou aqui com Hugo Rocha, sim, @RochaHugo aqui. Se você quiser, segue ele. Fantástico o nosso bate-papo hoje sobre educação física escolar aqui, falando também da parte científica aqui. Muito legal a gente tendo aqui um cenário, pum, explodindo a cabeça aqui da família do Cuca Beta. Hugo, agora eu vou falar com respeito, que nem a sua entonação. MC Professor 38 mandou uma pergunta aqui. Eu chamei MC logo no início. Depois você me fala que é o diretor da escola, cara. Eu nunca vou entrar mais nessa escola nem para É tomar Marcos. cafezinho, cara. Então vamos lá. Gente, você acha que o novo ensino médio resolverá o problema da dupla jornada? Não, direto. Direto e reto, Olha, né? Pô. porque assim, vamos lá, a gente tem que, por exemplo, aumenta a carga horária, você tem a possibilidade de uma parte do curso ser feita à distância. Então, assim, a dupla carreira, se tá difícil hoje com 800 horas, se eu botar 1.100, não tende a melhorar, né? Muito pelo contrário, até porque o esporte ele se desenvolve de forma independente da escola, né? Ele se desenvolve nos clubes, enfim. E se não houver um diálogo entre uma coisa e outra, entre o clube e a escola, planejando políticas institucionais, dificilmente vai acontecer. O que nós temos hoje, inclusive lá no colégio, nós temos uma proposta, que é uma proposta de turma vocacionada, que foi inspirada no modelo do ginásio experimental olímpico, é, que serviria talvez para o esporte de representação, né, para aqueles atletas do colégio, que seria fazer uma turma específica para atletas de representação do colégio, em que além da prática esportiva você também teria uma formação técnica voltada para o mercado esportivo, tá? É uma proposta, né? Mas essa proposta depende de muitos fatores, né? De sair do colégio, ir para o MEC aprovar, contratação de professor, tem uma série de coisas que hoje está improvável. Digamos que é improvável que ela aconteça. Mas é uma iniciativa. Assim como o ginásio experimental olímpico no município do Rio de Janeiro também é uma iniciativa para o esporte de representação. Mas quando a gente fala de esporte de alto rendimento, que se forma fundamentalmente nos clubes, é muito complicado. É complicado porque você tem deslocamentos, tem longos deslocamentos, e você, em geral, não se tem uma parceria entre clube e escola que reconheça aquele atleta como um estudante atípico no sistema educacional e como um atleta que estuda. Então são coisas. E a família também tem que estar envolvida, né? Então é difícil falar no novo ensino médio. Cara, e assim, Como. né? Eu vou novamente assim, tocar num ponto que muitas vezes a gente pede as melhores oportunidades para adiantar, né, para um tema, né? O tema da Uhum. telemedicina ficou anos parado aí, e em 2 semanas, ou menos que É. isso, foi extremamente aprovado, enfim, deu uma acelerada, né? Mas, assim, a gente nunca teve, né, uma representação tão grande em Brasília de
ex-atletas, né? De Uhum, ex-atletas lá. Em qualquer, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, a gente nunca teve tanto ex-atleta lá dentro. Então, assim, eu acho que é um grande momento, né? Que a gente precisa, de alguma forma, tocar o coração desses atletas para eles começarem a enxergar isso e talvez eles enxergarem, né, pegar uma máquina do tempo e voltar ao passado e ver as dificuldades, ver o que eles talvez acabaram até perdendo, né, para que se seja pelo uhum, menos aberto o diálogo, né, que a gente consiga, sim, né, infelizmente a política como um todo existe uma grande polarização, que acho que a gente deveria trocar por harmonização, né? Infelizmente é isso. Mas a gente não pode, talvez, agora perder. A gente tem tantos ex-atletas lá. Eu acho que talvez seja um grande momento, né, da gente, né, juntamente com as escolas, levantar essa questão da dupla carreira, que é uhum. fundamental, né? Eu acho que seria um É, grande momento. o que nós temos hoje são duas iniciativas do Senado Federal, uma inclusive partiu da Leila, a senadora Leila, e outra do senador Flávio Arnes, a Leila Barros, né, que é ex-atleta do Uhum. vôlei. E assim, você lê o projeto de lei, inclusive o da Leila nós já temos um artigo publicado na revista Consenso. E o do Flávio eu estou escrevendo um artigo agora sobre ele. Você lendo a justificativa da lei, do projeto de lei, ela é fantástica. A justificativa é fantástica. O problema é quando você operacionaliza, né, nos artigos. E aí você repara que falta diálogo com a sociedade civil envolvida, ou com os especialistas, e com todos, na verdade. E sem audiência pública, sem convidar. Eu me lembro do livro do Howard Becker, Outsiders, que ele fala sobre o. Ele tem uma parte do livro que ele fala sobre o processo de criminalização de uma substância nos Estados Unidos. Tá. E aí, resumindo, né, um spoiler rápido, ele fala assim: como é que foi o processo? Os legisladores mandaram proibir tudo, né? Proibir tudo. Só que se proibir tudo, você afetaria a indústria de corda, porque usava o cânhamo para fazer a corda, você afetaria a indústria farmacêutica por conta de medicação. Então, sem o diálogo com a comunidade envolvida, dificilmente aquele projeto teria chegado a um ponto satisfatório para todo mundo. Então é mais ou menos a linha que eu vejo aqui também sobre esses Uhum. projetos de lei. Né? Perfeito. Os projetos estão. A justificativa está interessantíssima. Agora a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar sobre como operacionalizar isso. Sensacional, sensacional, Hugo. Hugo, a gente está quase chegando no final do nosso bate-papo aqui, que está incrível, que está bem legal. Não, está explodindo a cabeça aqui, está muito bacana, cara. Com cabeça total aqui. Eu vou até mudar um pouquinho o que eu estava imaginando te perguntar, porque assim, a gente tem 2 minutos, senão nós vamos ser derrubados. Então, assim, Se rápido, você quiser direto. voltar, não tem problema. Você carioca, professor aí, fez toda a sua carreira no Rio, está aí no Rio. Qual foi o legado olímpico para você, morador, professor aí do Rio de Janeiro, para o esporte carioca? Você quer direto e reto? Temos um Olha, minuto e 30. temos aí algumas vilas olímpicas que estão sendo usadas pelo ginásio experimental olímpico. Tá, tá, Acabou. tá bom. Bom, nós Eu vamos não conversar. reconheço muita coisa. Tá, nós vamos conversar mais sobre esse tema outro dia, que acho que é muito interessante. A gente tem levantado alguns números e a gente vê a participação, infelizmente, do esporte como um todo no Rio diminuindo. Isso é muito preocupante. Hugo, muito obrigado. Né? Foi um prazer receber você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Hugo, você tem um minuto para fazer suas despedidas aqui, meu querido. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, sobre a temas em educação física escolar. Só convidar a galera aí para assistir as lives também no Instagram do arroba Dupla Carreira Brasil e submeter seus trabalhos à revista Temas em Educação Física Escolar do Colégio. Eu agradecer a participação de todos, Marquinhos, o diretor, agradecer mais uma vez o convite e vamos lá. A Rita também estava por aí, Yuri acabou de chegar. Valeu, Legal, galera. galera. Muito obrigado por tudo.
Vai estar salvo no nosso GTV, @Cucaberta, siga o @Cucaberta. Marquinhos, desculpa, MC Professor, ai meu Deus do céu. Gente, Hugo, que você precisar da gente para a gente falar mais, divulgar os temas aqui de educação física e também abrir esse diálogo, pode contar conosco. Galera, um forte abraço, até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau. Valeu, abraço, tchau, tchau.